Você já recebeu um convite tão especial que mudou sua vida? Pois saiba que Deus nos fez o maior convite de todos, participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mas o que isso significa na prática? Já parou para pensar? E como o casamento pode nos ensinar lições espirituais profundas sobre o nosso relacionamento com Deus? Hoje, na nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina, nós vamos mergulhar nessa verdade transformadora, terceira lição desse trimestre. A Bíblia está repleta de histórias de amor que vão além do simples romance. Elas são retratos do amor divino, mostrando como Deus se relaciona com seu povo. Desde o Éden, onde Deus uniu Adão e Eva, até o último convite para a ceia das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, vemos que o casamento sempre foi um símbolo do plano divino. Mas o pecado distorceu essa instituição sagrada, concorda? Só olhar para como os casamentos são descartáveis hoje. Infelizmente, os conceitos modernos de amor e casamento têm obscurecido a beleza desse ensinamento divino. Porém, quando olhamos para o casamento através da perspectiva bíblica, encontramos sim lições valiosas sobre fidelidade, compromisso e redenção. No livro de Osés, por exemplo, Deus usa o casamento como uma metáfora do relacionamento dele com Israel. Apesar da infidelidade do povo, Deus não desiste de amá-los e os chama ao arrependimento. Isso nos ensina que mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. O casamento, quando vivido segundo o plano divino, não é apenas um meio de felicidade, mas também uma escola para aprendermos sobre o caráter de Deus. Agora, pense na grande festa de casamento descrita em Apocalipse. Jesus, o noivo, voltará para buscar sua noiva, a igreja. Mas aqui está a pergunta mais importante. Estamos prontos para esse casamento? Assim como o casamento exige preparo, espera, compromisso, nossa jornada espiritual também exige uma entrega diária. Se o casamento terreno é uma sombra do relacionamento com Deus, que Deus deseja conosco, isso significa que nosso compromisso com Ele deve ser total. Hoje Deus nos convida a nos prepararmos para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Como estamos respondendo a esse chamado? Nós estamos vivendo como uma noiva fiel, ansiosa pela volta do noivo? O convite já foi enviado. Deus quer que você esteja na ceia das bodas do Cordeiro. Mas lembre-se, ninguém entra nessa festa sem preparo. Assim como uma noiva se prepara para o grande dia, precisamos nos santificar diariamente, permitindo que Deus transforme o nosso coração. Aceite esse convite hoje. Viva para Deus. Busque um relacionamento profundo com Ele e se prepare para o maior casamento da história do universo. Que lição poderosa nós estamos iniciando nessa semana. E hoje é sábado, um feliz sábado para você. Eu peço que você medite na letra da canção que será tocada agora. E muitos irmãos perguntam, pastor, quem canta essa canção? Onde eu posso ter acesso a ela? É só aqui. Só aqui no nosso canal você tem acesso a essas canções diárias da lição da Escola Sabatina. Então aproveite bem. A gente tem uma playlist, é só ir aqui na descrição onde você clica e você vai ter acesso a todos os hinos das lições da Escola Sabatina, desde que esse canal começou a gravar a lição da Escola Sabatina. Você pode ouvir o tanto que quiser, enquanto você faz seus afazeres domésticos, enquanto você faz sua caminhada, fica à vontade. Medite na letra da canção dessa semana, daqui a pouco eu retorno com a meditação do Dr. Rodrigo Silva. Um convite foi enviado para um grande banquete de amor. O Cordeiro aguarda a noiva, preparada pelo Senhor. Desde o Éden, o plano sagrado, refletindo a graça sem fim. Um amor que rompe o pecado e nos chama a estar junto a ti.
Será que ouvimos tua voz? Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Tantos foram resgatados por um Deus que nunca desistiu. Mesmo quando nos afastamos, tua fidelidade se viu. Como ceias, amor, sua esposa, mesmo em sua infidelidade, nosso Deus nos chama de volta e nos cobre com sua bondade. Mas estamos prontos, Senhor. Será que ouvimos tua voz? Como a noiva aguarda o noivo, te esperamos, ó Cristo, em nós. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Toda dor será findada, toda lágrima enxugada, no banquete preparado, nos teus braços redimidos, o pecado já vencido, seremos eternamente teus. Vem nos buscar, ó Rei da Glória, nos revestir com tua luz, nos preparar para o grande dia, a ceia das bodas de Jesus. Nosso noivo vem, e a igreja clama: vem, Senhor Jesus. Sábado 12 de abril, os fariseus de Jesus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Lucas 18, verso 10. Você conhece a parábola do fariseu e o publicano, e como o orgulho do primeiro o fazia orar agradecendo por não ser pecador como o segundo. De fato, os embates de Jesus com os fariseus fizeram com que eles se tornassem símbolo de hipocrisia e legalismo. No entanto, apesar da verdade sobre quem eles eram, você sabia que os fariseus também tinham virtudes que poucos conhecem? Eles surgiram como reformadores em uma época de apostasia. Uma análise dos textos que os mencionam revelará que nem todos eram inimigos de Cristo. Em diversas ocasiões, os fariseus convidaram Jesus para seus jantares comunitários. E mesmo que as intenções de alguns convites não fossem das melhores, o fato é que Jesus os aceitou, assim como fez ao comer com publicanos e pecadores. Além disso, temos pelo menos uma situação em que os fariseus o alertaram quando ele e seus discípulos estavam em perigo. Em Marcos 12:34, Jesus elogia a resposta de um fariseu dizendo: "Você não está longe do reino de Deus." Em Atos 5:27-40, Gamaliel, um fariseu e membro do conselho, falou em defesa de Pedro e dos demais apóstolos. Aliás, alguns fariseus até se juntaram à igreja primitiva, incluindo Nicodemos e José de Arimateia. Mesmo que Jesus criticasse o comportamento de alguns fariseus, ele validava algumas coisas que eles diziam e recomendava que o povo lhes obedecesse nesses pontos. Muitos ensinos eram bons. O problema estava com quem não os praticava, e isso incluía os publicanos.
Há muitos hoje que rejeitam corretamente o comportamento fariseu, mas também o ensino bíblico deles. E não foi bem isso que Jesus recomendou. Pior ainda, alguns sentem orgulho de serem publicanos, como se isso fosse vantagem. Então oram: obrigado porque sou um publicano descolado, e não como esse fariseu. Se o fariseu erra por pregar a lei e não vivê-la, o publicano erra por não viver a lei e nem pregá-la. Deus definitivamente não quer que sejamos fariseus legalistas, nem publicanos acomodados no pecado. Ambos os grupos precisam de um encontro real com a graça de Cristo. Vamos orar? Grande Deus do Universo, muito obrigado pelo convite especial para participar da festa da boda do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, porque nesse casamento o Senhor é o noivo que nunca trai. Nós somos a noiva muitas vezes infiéis, mas nós precisamos que o Espírito Santo esteja conosco, para que quando Jesus voltar e a consumação desse casamento chegar, para que estejamos prontos para subir para as mansões celestiais. Hoje é o sábado do Senhor, nos abençoa nas nossas atividades sabáticas. Obrigado pelas bênçãos, nós oramos por Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, como você já sabe, aqui no nosso canal Dia de Sábado, você digita aqui embaixo nos comentários Feliz Sábado, tá bom? Eu tento o máximo possível responder. A dinâmica do distrito a qual eu pastoreio é bastante desafiadora. São 25 igrejas que eu pastoreio, mas na minha folga, na segunda-feira, eu dou um jeito de gravar esses vídeos para que a gente esteja junto, conectado mesmo de longe, tá? Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem para a gente crescer nossa comunidade de fé. Estamos com a meta de chegar em 7.000 inscritos e que Deus nos abençoe. Tenha um sábado abençoado.